Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao Conversas que Inspiram. Hoje chegamos ao último episódio da nossa segunda temporada. E nesse episódio especial, a gente quer contar um pouco da nossa trajetória, os desafios, as conquistas, as lições aprendidas. E além disso, vamos trazer uma pessoa para dar seu depoimento que vem nos acompanhando desde o início. É isso aí. E ao final a gente também vai dar um gostinho do que está por vir na próxima temporada. Então, prepare-se para ouvir histórias inéditas e já entrar no clima dessa nova fase. Você já pode perceber que tem coisa diferente nesse episódio, né? Porque antes você só ouvia a nossa voz e agora você vai poder nos ver também. Então, para quem está nos acompanhando, você pode assistir esse episódio em vídeo no YouTube e no Spotify. Vamos lá? Eu sou Letícia Mendes. Eu sou o Matheus Lacerda e esse é o Conversas que Inspiram. Então, Matheus, nesse episódio a gente vai contar um pouquinho para as pessoas que nos escutam como que foi toda essa nossa trajetória com o podcast, né? Então, eu queria que você contasse como que foi desde lá de trás, quando começou a ter esse planejamento do podcast, como que surgiu a ideia e como que você avalia aí depois desses 2 anos de canal. Então, Letícia, é muito interessante chegar nesse momento, olhar para trás e ver o tanto que a gente já evoluiu. Eu lembro que em 2021, quando eu assumi a posição que eu ocupo hoje, a Raquel, que também é nossa host, né, e não pôde estar com a gente hoje, ela fez essa provocação, né, perguntando por que que a gente não tinha um podcast corporativo, pedindo para a gente avaliar, estudar, entender um pouco melhor de como esse formato poderia funcionar e isso virou realmente um desafio. Então, lá no início, né, a gente começou a pesquisar, a procurar outros podcasts corporativos, a pensar principalmente do ponto de vista do ouvinte, né? O que que as pessoas gostariam de ouvir de um podcast da Anglo-América. E a partir daí a gente foi aprofundando, procurando parceiros, né? A gente desenvolve o Conversas que Inspiram em parceria com a Wipod, que nos apoia tanto na roteirização, gravação, edição e publicação, o que facilita muito o nosso trabalho. E estamos caminhando, né? Já são 2 anos de canal, sempre com resultados aí muito expressivos. Nessa segunda temporada a gente entrou no YouTube, que foi também um marco e que mostra é, como essa diversificação de canais potencializa, né, os resultados, traz cada vez mais ouvintes e então é um projeto que eu tenho muito orgulho, né? Assim, minha avaliação desses 2 anos a minha avaliação é extremamente positiva. Foram anos de muito aprendizado, né? E muito emocionantes, assim. Né, ao longo do caminho a gente vê os resultados, a gente vê depoimentos de pessoas falando, né, o que tem acompanhado, o quanto que ficou inspirado por alguns dos nossos conteúdos. Então, é um sentimento de muito orgulho e muita satisfação que eu avaliei esses nossos 2 primeiros anos. E Letícia, me conta uma coisa. Eu falei da Raquel, né, que não está aqui conosco hoje, mas que também foi a nossa primeira host, começou conduzindo as conversas, né, e aí ao longo do caminho eu entrei e logo na sequência você chegou também para participar como host, né, conduzindo as conversas aí do nosso podcast. Eu queria saber como que foi que você recebeu esse convite, como que você se sentiu, né, quando foi convidada para atuar aí também, né, de uma forma bem protagonista no nosso canal. Eu fiquei muito feliz, Matheus. Foi assim, não foi uma coisa muito preparada, porque a Raquel teve um imprevisto de agenda e ela me chamou e falou assim: "Aí você consegue gravar no meu lugar?" Eu falei: "Claro, claro", eu estava assim, ó, tremendo. Eu falei: "Mas vamos lá". Mas eu fiquei muito feliz porque, para mim, assim, eu aprendo cada vez mais, sabe, com o podcast. Então,
Eu vejo que a gente vem amadurecendo, então, para mim, foi uma oportunidade mesmo de crescimento, de começar a lidar com um novo formato. É um formato que eu já me interessava, né? E comecei acompanhando ali pelos bastidores, então, quando a Raquel fez esse convite para eu gravar, eu fiquei muito feliz. E traz assim, né? É um formato diferente, a gente começa a entender a dinâmica, a se preparar para esse tipo de gravação, e a gente vem evoluindo cada vez mais. Então, acho que também reflete não só no meu aprendizado, mas também na evolução que a gente está acompanhando do podcast, né? A gente ter três pessoas preparadas para conduzirem as conversas realmente é muito positivo, que a gente consegue ter uma dinâmica diferente em cada episódio, a gente consegue estar preparado para conversar com diferentes convidados. Então, assim, tem sido uma experiência muito bacana para mim. E assim, esse primeiro episódio que eu gravei para mim foi o momento mais marcante, sabe, do podcast para mim, porque foi ali que eu percebi, foi, olha, tá certo, consegui gravar, consegui ter uma conversa fluida com os convidados, e eram convidados de peso, então assim, foi muito satisfatório ali na hora e me marcou, sabe, esse momento. Então, foi um primeiro passo ali que acho que vem trazendo frutos também. E para você, Matheus, qual que foi o momento mais marcante dessa jornada? Letícia, é, o episódio que mais me marcou, eu vou trazer dois. A gente teve um episódio, acho que ambos foram na primeira temporada ainda, quando em um, né, foi o episódio que a gente falou sobre carreira, sobre protagonismo de carreira, né, onde as pessoas precisam assumir ali o controle, né, do trajeto, da trajetória que quer percorrer nas suas vidas profissionais e como que elas se preparam para isso, né? Eu acho que foi um episódio muito legal, eu gostei muito de conduzir. Teve um que me deixou com água na boca, que trouxe aí toda essa mineridade, né, que a gente tem, que foi o episódio quando a gente conversou com a filha da dona Lucinha, que tem um restaurante aqui em Belo Horizonte, e a gente falou de culinária, como que a culinária é importante para a cultura, e como que ela faz parte de quem a gente é, né? Então foi um episódio também muito especial. E um fato, né, engraçado que me marcou, e eu lembrei dele quando você estava falando do seu primeiro episódio, que comigo também acontecia, né? Às vezes estava programado para eu conduzir ou para Raquel conduzir, alguma coisa mudava de última hora, e aí teve um dia que eu estava no estádio assistindo o jogo, e no dia seguinte teria uma gravação. E aí eu estava bem contido, assim, meus amigos perguntaram: "Pô, mas você não vai vibrar, gritar, torcer?" Falei: "Cara, eu tenho que me segurar um pouco, porque amanhã tem uma gravação do podcast, eu não estou programado para participar. Mas de vez em quando acontecem ali alguns imprevistos, e se eu precisar participar, né, fazer a gravação, a condução, eu preciso estar com a voz boa." E não deu outra. No dia seguinte, né, quando eu cheguei, logo de manhã, a Raquel falou: "Ah, eu não vou poder participar da gravação, você consegue conduzir para mim?" E eu lembrei, né, da consciência que eu tive no dia anterior e que permitiu ali que eu fizesse essa gravação com qualidade. Realmente, a gente tem que estar sempre preparado, né? E com essas experiências, assim, à medida que você vai gravando mais, você vai se soltando mais, então você vai pegando ali a dinâmica, você já vai pegando também o improviso, então traz também essa consciência da gente estar sempre preparado. Por isso, né, que eu até falei, é muito legal a gente ter três hosts, três pessoas preparadas para estarem nesse lugar. Isso, e fica muito claro, acho que tanto no formato de áudio, quanto agora no formato de vídeo, quando a gente começa ali no inicinho do episódio, quando a gente dá as boas-vindas, que a gente ainda tá ali um pouco travado e vai se soltando, e à medida que a conversa vai evoluindo, né, o papo fica mais dinâmico, fica mais legal, e isso acontece tanto no formato de áudio, quanto agora no formato de vídeo, e eu não tenho dúvida de que no ano que vem, quando a gente estiver gravando aí, talvez o último episódio da terceira temporada, o primeiro da quarta, quando a gente for refletir de um momento marcante, esse dia de hoje, quando a gente gravou aí nosso primeiro episódio em vídeo,
né, vai estar aí presente na nossa memória, no nosso coração. E falando em coração, em memória, Letícia, trazendo para a emoção, se você pudesse definir essa experiência do Conversas que Inspiram em uma palavra, como que você definiria? Não vou falar em inspiração para não ser clichê com o nome, mas eu definiria como transformadora. Acho que tem sido uma experiência transformadora do ponto de vista profissional. Então, dessa evolução minha mesmo, profissionalmente falando, de desenvolvimento, de aprender um novo formato, uma nova ferramenta, de estar conhecendo, né, esse universo do podcast. Mas eu acho que transformadora também para a nossa comunicação aqui na Anglo-América. Porque a gente vem aí, né? Você comentou de quando a Raquel trouxe essa ideia, então a gente vem aí há pelo menos uns 4 anos trazendo uma evolução para a nossa área de comunicação. Então, sempre abertos a pensar diferente, a trazer alguma ideia nova, e a gente está aberto a se aventurar nessas coisas diferentes que a gente se propõe a fazer na comunicação. Então, em uma palavra, eu descreveria como transformadora. E você? E bota aventura nisso, né? É, Exatamente. você falou algumas vezes sobre evolução, e eu traria talvez, né? Porque a gente está falando da evolução da forma de se comunicar, não só corporativamente, né? Mas a sociedade está passando por essa transformação, é, a forma de consumo de informações, informações que são cada vez mais dinâmicas e precisam ter muita qualidade, porque a concorrência, né, de informações, de inputs que chegam para as pessoas a cada momento é muito grande, só tem aumentado. Então, essa evolução da forma com que a gente tem se comunicado enquanto pessoas, né, todos nós, a forma com que a gente tem trabalhado para se comunicar corporativamente aqui na Anglo-América, e aí a gente traz o podcast, que é realmente uma ferramenta transformadora, e a gente acompanha a evolução dela em números, em conversas, em reconhecimento, né, ao longo desses últimos 2 anos aí. Então, eu acho que a gente tem evoluído muito e fico muito feliz de notar essa evolução. Ah, muito bacana. E falando de desafio, Matheus, o que é que você acha, assim, nesses 2 anos que a gente teve aí de produção do podcast, o que que foi mais desafiador? Ou se teve um perrengue, algum momento ali que você enfrentou, que você falou, nossa senhora, como que a gente vai resolver isso? Ô Letícia, eu do ponto de vista de bastidores mesmo, eu acho que a rotina, assim, manter a agenda e a rotina do podcast é muito desafiador, né? Quem está nos ouvindo e nos vendo agora deve imaginar, né, o tanto de coisa que acontece no nosso dia a dia, tanto de demanda que a gente precisa desenvolver e a gente precisa encontrar tempo para manter o podcast rodando, então encontrar temas, né, desenvolver em parceria com a iPod o roteiro, guardar um momento para gravar, convidar as pessoas que têm participado conosco, né, nossos convidados, nossas convidadas, e fazer isso com uma frequência que permita que a gente de 15 em 15 dias esteja como um reloginho, né, apitando aí nos dispositivos de quem nos segue, aproveitando para lembrar para vocês, gente, de ativar o sininho aí na sua plataforma de áudio favorita. Eu acho que esse foi um grande desafio, sabe? Que a gente tem conseguido e, mas que nem sempre é fluido e tranquilo, assim, considerando a nossa rotina. Mas e para você? O que que você tem achado aí mais desafiador nesse caminho? Olha, eu concordo com o que você falou. E quando eu estava pensando também em algum perrengue, aí eu vou contar aqui para quem está acompanhando a gente. Teve um belo dia que a gente entrou na gravação e nenhum dos dois convidados apareceu. Então, ali foi um momento em que a gente pensou, nossa,
E agora? A sorte é que a gente tinha esse prazo, então a gente conseguiu remarcar a gravação, foi um imprevisto de agenda, então a gente conseguiu remarcar e trouxe muito forte, né, essa lição, assim, de que realmente a gente precisa ter um planejamento, precisa ter uma programação, e conseguir encaixar isso na nossa rotina com outras milhões de coisas que a gente tem feito na comunicação. Então, até falando de bastidores, né, também, para o pessoal ter um pouco dessa dimensão, antes de começar a trabalhar com podcast, eu não fazia ideia de como era esse processo, de como era tão trabalhoso. Então, a gente tem todo um estudo temático, a gente tem um estudo do que faz sentido para a Anglo-American, que também faz sentido para a sociedade como um todo, como que a gente pode trazer os convidados, quais são essas pessoas, né, que a gente quer ouvir falar sobre esse tema. Então, é uma dimensão, assim, muito legal de se ter, né, quando a gente está nesses bastidores. Então, para o pessoal ter noção, a gente tem essa etapa de roteiro, tem a gravação, tem a edição, e é tudo muito detalhado e muito bem trabalhado aí junto com a Wipod. Então, ter esse planejamento é realmente essencial. Então, acho também que a principal lição aprendida aí desses 2 anos de podcast é a importância da gente ter o cronograma, da gente ter o planejamento, para a gente conseguir fazer tudo rodar direitinho. Isso aí. Letícia, eu lembro do dia que a gente conversou, né, que você virou para mim e falou assim: Nossa, eu tenho muito interesse em participar do projeto do podcast, e passou pouco tempo, né? Aí a gente conseguiu te trazer para perto para conduzir isso, né, conosco. E me conta uma coisa que você não imaginava naquela época, que você descobriu, né, participando dos bastidores, agora aqui na frente da câmera, mas antes à frente do microfone também, e que possivelmente o pessoal de casa nem imagina. Olha, eu acho que a parte de construção de roteiro, eu não imaginava ser uma coisa tão detalhada e tão bem trabalhada, de pesquisa, de briefing, de conversa com as outras áreas. E aí eu acho que também é uma parte que a galera de casa não está acostumada, né, a ver, que é realmente todo o trabalho que a gente tem antes da gravação. Então, o pessoal já pega aqui a gravação pronta, editada, tudo lindo, maravilhoso, mas realmente tem esse trabalho por trás, que é um trabalho bem grande da gente ter essas pesquisas, ter esse briefing, ter essa conversa, e ter o trabalho todo de roteirizar tudo para a gente trazer esse resultado bacana para vocês. Então, eu acho que a parte que mais me surpreendeu mesmo no processo de produção foi a roteirização, assim, dos episódios, o planejamento dos episódios. Também é uma parte que me encanta muito, o trabalho até antes de roteirizar, né, fazer todo o planejamento do canal, pensando com quem que a gente vai conversar, qual que vai ser a periodicidade, o formato, o tipo de abordagem que a gente vai ter, também me encantou muito. Mas você trouxe muito do pré, eu quero falar um pouco do pós, que me surpreendeu bastante também. O durante as pessoas veem ou ouvem, né, que é o resultado das gravações. Mas o canhão que é, né, o potencial de alcance do podcast, ele me surpreendeu muito. Eu lembro quando a gente começou a figurar, no ranking, assim, de top 100, top 50 de países como Chile, Portugal, Inglaterra. Falei: "Gente, como assim?", né. Nós desenhamos o nosso canal para conversar aqui com o pessoal do Brasil, um pouco aí de comunidade, né, um pouco dos grandes centros, para trazer mais informações sobre a mineração, sobre temas que interessam a vida das pessoas, e a gente chegou longe de uma forma representativa. Então, isso para mim foi uma surpresa. Em alguns episódios a gente já falou que a gente estava performando muito bem, né, alcançando aí, geralmente o top 3 da categoria Business News aqui no Brasil, no Apple Podcasts, mas chegar assim de uma forma tão representativa em outros países,
realmente me surpreendeu e eu acho que agora, né, deve estar surpreendendo também quem está nos ouvindo. Isso realmente foi uma surpresa, viu? Pensar ali que a gente alcançou Chile, Portugal. Eu fiquei pensando, gente, como que esse povo descobriu o nosso podcast? Mas é satisfatório, né? Que a gente vê que está conseguindo alcançar essas pessoas e levar esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho. É. E, e assim, é claro que a minha rede de amigos, de contatos ali, alguns grupos profissionais, mas principalmente minha família, eu sempre faço propaganda, né, dos conteúdos. Mas tem conteúdo que eu não faço, às vezes é muito corrido, enfim. E aí teve um conteúdo que eu gravei, que eu citei um exemplo, eu acho que foi o da Dona Lucinha, né, o que eu falei da culinária como forma de fortalecimento da cultura. E eu citei minha avó como exemplo que ela me ensinou a mostrar o amor, né, a colocar o amor em prática por meio da culinária. Então, a culinária como uma demonstração de afeto mesmo. E passou, eu esqueci de falar com minha família e tudo. Fim de semana eu fui visitar minha mãe. Ela falou: Nossa, filho, foi tão bonito o que você falou da sua avó. Então, assim, é, é prazeroso também ver como que isso está presente na vida das pessoas que nos rodeiam. Sim, e você me lembrou de quando eu gravei o primeiro episódio, né? Que foi sobre cultura de segurança. E aí eu compartilhei lá no meu Instagram, e compartilhei o post, né, da Anglo American falando do episódio. Aí, beleza. Uns dias depois eu fui encontrar com um grupo de amigos e aí uma delas falou assim: Gente, vocês escutaram a Letícia? Essa menina é podcaster agora. E aí ela falou assim: Eu nunca imaginei que eu ia gostar de uma conversa sobre segurança. Falei, aí, tá vendo? É o poder do podcast, que a gente conseguiu prender a atenção sobre um assunto que as pessoas geralmente acham que vai ser uma coisa muito técnica, muito burocrática ali, mas foi uma conversa super bacana e pessoas de outros setores, de outras áreas, conseguiram se interessar ali pela conversa. Isso, e não só o poder do podcast, mas o poder de uma conversa inspiradora, né? Então a Isso gente aí. vê que a gente está conseguindo praticar o nosso nome, né? Trazendo aí conversas que realmente inspiram as pessoas. Mas Letícia, a gente está falando muito aqui nós dois, só que tem alguém esperando para entrar aqui também, falar um pouquinho com a gente, não tem? Tem, Matheus, é a Cleidiane Santana, nossa analista de pessoas e desenvolvimento organizacional aqui da Anglo América. Então a gente vai convidar aí a Cleide para entrar nessa conversa com a gente, contar um pouquinho de como tem sido a experiência dela como ouvinte do nosso podcast. Ei, Cleide, seja bem-vinda. Ei, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Oi, Cleide, obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. E aí eu queria que você contasse para as pessoas que nos ouvem como que tem sido acompanhar o Conversas que Inspiram, o que que mais te chamou a atenção no nosso podcast, de onde surgiu o seu interesse em ouvir. Bom, eu comecei a trabalhar na Anglo América faz um pouco mais de um ano, e quando a gente chega numa empresa desse porte, é natural que o fluxo de informação recebida seja, de certa forma, bem grande também. Então, para mim, foi muito gostoso poder conhecer mais sobre a cultura da empresa, o mercado, as pessoas que estão aqui dentro, através do Conversas que Inspiram. Então, por exemplo, eu fiquei encantada quando eu encontrei um episódio que era conduzido pelo gerente da minha área de atuação, que foi o episódio 24, que fala sobre vida e carreira. Então, foi muito mais fácil para mim me integrar à empresa e a esse novo desafio profissional, tendo o conteúdo de vocês ali para poder ouvir no meu dia a dia quando eu cheguei. Ah, que bom ouvir isso, Cleide. E eu estava inclusive citando esse episódio, né, um pouco antes aqui no nosso podcast, falando de como foi legal ali, como foi interessante para mim participar desse momento, conduzindo essa conversa. E de todos os episódios que você já escutou, né, esse conteúdo aí que você vem consumindo, já teve algo que te ajudou no seu dia a dia, que você falou, pô, ouvindo o nosso podcast, agora eu vou aplicar nesse processo aqui. Olha, na verdade teve vários, inclusive 2 deles fazem parte
da trilha de desenvolvimento do programa de trainee, que é um dos escopos que eu cuido aqui na Anglo-América, e também da trilha de desenvolvimento do estágio. Então, eu utilizo muito o podcast para trazer conteúdos inovadores, ou que esteja muito também relacionado ao dia a dia da Anglo, para deixar o nosso público aí do Portas de Entrada bem atualizado e por dentro do que está acontecendo. Mas, para além disso, tem um episódio que eu gosto muito, que foi o episódio que a gente gravou a respeito do programa de estágio da Anglo-América e ter tido a oportunidade de poder falar sobre o nosso programa de estágio, aguçar o desejo dos estudantes que estão aí fora no mundo em fazer parte da Anglo-América, em ter a Anglo-América como uma empresa de escolha para esse início da jornada profissional, foi muito bom. Então, com certeza, esse episódio ele é um dos meus preferidos e o que eu mais uso. Ah, que legal, Cleide. E é muito satisfatório, assim, é um orgulho, né, para a gente saber que você consegue aplicar esses conteúdos no desenvolvimento de outros profissionais na empresa. E para mim demonstra também que o podcast não é da comunicação. Ele é um podcast feito aí com a parceria das nossas áreas dentro da empresa e que podem ser aplicados por outras áreas também, como é o caso aí da área de pessoas e organização. Então, eu fico muito feliz. Eu queria te perguntar também se você acha que o nosso podcast ele pode inspirar outras empresas, outros setores. Como que você percebe assim a relevância desse conteúdo para fora da Anglo-América? É um conteúdo muito relevante. Igual eu falei, quando eu entrei, eu já ouvia o podcast e já foi uma forma de me integrar antes mesmo de estar aqui. Mas tem um episódio em especial, que é o 27, salvo engano, que é Use Seu Dinheiro de Forma Inteligente, que é um dos episódios que eu acho mais sensacional do podcast Conversas que Inspiram, porque ele é para todos os públicos. Então, independente se a pessoa quer trabalhar na Anglo, ou se ela quer ter uma gestão financeira, seja pessoal, doméstica, ou na vida escolar, enfim, é um episódio que abrange todos os públicos. Então, isso também que eu acho muito legal. Para além, né, do mundo organizacional, dos temas de mineração em geral e dos temas de sustentabilidade, vocês estão sempre inovando nos conteúdos e buscando alcançar outros públicos. Então, isso é muito importante. Para as outras empresas, eu entendo que é um excelente benchmark de boas práticas, porque tem muitos episódios também que falam sobre a nossa cultura, diversidade e inclusão, sobre saúde mental. Então, sim, eu acredito que o podcast contribui muito para as outras empresas e que é uma excelente oportunidade aí também da gente contribuir com o mercado em geral. Ô Cleide, e você trouxe um monte de exemplo, colocando a referência do número do episódio. Eu acho isso muito legal, né? Você falou sobre podcast de desenvolvimento de carreira. Você falou do episódio sobre o programa de estágio, sobre agora o episódio, né, sobre gestão financeira. Então a gente vê mesmo que você é uma consumidora assídua do nosso podcast. Mas para a gente fechar, me conta uma coisa. Você já era consumidora de podcast? Você já ouvia bastante podcast antes de chegar aqui, antes de se interessar pelo Conversas que Inspiram, ou foi esse que puxou a fila? Foi esse que puxou a fila. E não, eu tinha até uma resistência quanto a podcast, eu preferia assistir vídeos, tinha um mindset enviesado de que eu entendo melhor as coisas visualmente e não só ouvindo. Então, o podcast Conversas que Inspiram foi até uma oportunidade de quebrar essa barreira também. E eu sei esses episódios porque eu realmente sou uma consumidora. Então, além dos outros conteúdos, como citado anteriormente, eu uso bastante para me manter atualizada, porque eles contribuem muito com a nossa vida, além do profissional mesmo. É um conteúdo muito importante. Ah, Cleide, muito obrigado. E para a gente, assim, é muito legal ver que a gente está incentivando, então, mais pessoas, né, a consumirem podcast. E uma novidade para quem, né, nos acompanha até agora e que prefere também, como você preferia, assistir os conteúdos em vídeo para ver as pessoas do outro lado, se conectar ali por meio da imagem. Agora, alguns episódios, né, do Conversas que Inspiram também serão gravados em vídeo para a gente trazer mais essa opção
de formato para os nossos ouvintes e podcasters aí. Nossa, Matheus, eu fico muito feliz de ouvir isso. Acho que o público que já é grande, que alcança vários países, vai crescer ainda mais. Cleide, muito obrigada pela sua participação. A gente ficou realmente muito feliz em ouvir o seu depoimento. E eu espero que você continue acompanhando aí, porque a nossa nova temporada está chegando e vai trazer muita coisa boa, viu? Ai, que bom, estou muito animada, mal posso esperar. É isso aí, Cleide. A gente continua contando com sua audiência e com seus feedbacks, tá bom? Pode deixar, pessoal. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, beijo. Letícia, é muito legal, né, ver a Cleide aí como nosso ouvinte, uma ouvinte assídua, e como que ela realmente guarda, né, os conteúdos que a gente traz, porque ela usa no dia a dia, no trabalho. Eu achei isso muito interessante. Eu também gostei muito, Matheus. E acho que esse já era, né, o nosso objetivo com o podcast. Então, a Cleide personificou o que a gente sempre quis para o podcast, que era inspirar as pessoas, levar conhecimento, levar aprendizado. E é muito bacana mesmo ouvir assim as histórias que ela trouxe e a aplicação, né? Ver que o nosso podcast tem sentido para quem está ouvindo. Não, exatamente, né? São esses depoimentos que vão nos mostrando que o caminho que a gente está percorrendo é, é coerente, faz sentido e que a gente está conseguindo, né, cada vez mais mostrar a importância do setor de mineração, né, para cada vez mais pessoas, e como a Anglo American é uma empresa realmente interessante, que eu sou suspeito para falar, mas eu sou apaixonado por trabalhar aqui, né, uma ótima empresa, é, que eu tenho muito orgulho, muita satisfação e muita gana, assim, de vir e continuar fazendo coisas novas, coisas diferentes para a gente alçar voos cada vez maiores. É isso aí. E falando em coisa nova, Matheus, qual que é a sua expectativa aí para a nossa terceira temporada? Pois é, essa novidade do vídeo, né, eu acho que vai ser muito interessante, um desafio para a gente também, né, que estava começando a acostumar com o formato em áudio e agora já vem o vídeo para nos tirar aí da zona de conforto e trabalhar essa nova habilidade que a gente vai precisar desenvolver. E, e assim, eu acho que é fato que as histórias, né, são que nos aproximam das pessoas. Então, a gente conseguir inspirar as pessoas que nos acompanham, que nos ouvem, por meio de histórias, de cases e trazer muitas vezes, né, quem viveu essa história para estar junto conosco aqui, contando como que foi, trazendo sua experiência, seus sentimentos, é o que eu espero sempre conseguir levar para quem nos acompanha, sabe? E você quer abrir mais alguma novidade que vai ter na terceira temporada para quem está nos acompanhando? Matheus, eu queria contar para as pessoas que a gente vai trazer muito tema bacana. Então, deixar aí esse convite para continuar acompanhando a gente. Vocês já podem ter percebido, né, dos nossos episódios anteriores, que a sustentabilidade está no DNA da Anglo-American. Então, a gente vai trazer cada vez mais assuntos ligados a isso. Então, a gente quer mostrar que a mineração do futuro ela já está sendo feita, que a gente tem aqui no nosso setor um potencial enorme de inovação, de segurança, de cuidado com as pessoas, de cuidado com o meio ambiente. Então, é isso que a gente quer trazer aí para essa terceira temporada. Então, quero deixar essa sementinha aí para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, terem esse interesse em continuar acompanhando o nosso podcast, porque eu acho que a gente vai ter muita conversa boa, viu? Ah, que ótimo. E depois de ter plantado essa sementinha, eu acho que a gente pode, né, caminhar para o final aqui. Agradecer muito as pessoas que estão nos vendo, estão nos ouvindo, e que são, né, assim, quem sustentam essa nossa atuação, porque realmente
A gente procura sempre fazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo especial e um conteúdo que faz sentido para vocês. E o Conversas que Inspiram, né, ele só é possível porque tem essa simbiose, essa troca entre nós que estamos aqui e as pessoas que estão do outro lado, na outra ponta do fone de ouvido, que nos mandam feedbacks, que participam nas nossas redes sociais, e deixo já também o convite, né, para que vocês enviem esses feedbacks desse episódio especificamente, né, o primeiro episódio em vídeo do Conversas que Inspiram. Podem falar nos comentários, a maioria das plataformas de áudio permitem, né, que as pessoas interajam, deixem seus comentários, e te convido também a fazê-lo nas redes sociais, né? Pode postar nos stories, pode nos marcar, pode compartilhar nossos conteúdos, que a gente sempre fica muito feliz em ver. É isso aí. A gente quer cada vez mais, né, ficar próximo de quem está acompanhando com esses conteúdos tão relevantes. E a gente se vê então na próxima temporada. Então, continue acompanhando Conversas que Inspiram, siga o nosso perfil na sua plataforma de áudio e de vídeo favorita e ative o sininho para você saber sempre que tiver um episódio novo. Obrigada pela sua companhia. Obrigado, Letícia. Até mais, pessoal. Até, um abraço.